Esse é o quarto vídeo sobre predestinação. Nós vamos ler mais aqui 2 versículos que falam sobre a predestinação. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os versículos que falam sobre o livre-arbítrio. Justamente nesses é onde muitas pessoas entendem de um jeito, outros de outro. Onde algumas pessoas entendem que todo mundo já é predestinado de antemão, uns para a perdição, outros para a salvação, enquanto outras pessoas acreditam que não há predestinação. Cada um tem o livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Precisamos compreender isso, porque as pessoas elas não expõem os dois lados da moeda para poder chegar a um bom senso. Elas simplesmente defendem uma parte, um lado, e de repente não olha para o outro lado, não quer olhar para o outro lado. É preciso entendermos, a gente vê as duas opções, dá a impressão que essas pessoas elas simplesmente creem de uma modo às cegas. É verdade que não dá para descobrir todos os segredos de Deus, isso não é impossível. Só que existem coisas que a gente tem que ter bom senso, pelo menos, né? Tentar compreender, porque a Bíblia diz que Deus quer que tenhamos o conhecimento pleno. Pelo menos o conhecimento a gente precisa ter da palavra de Deus, aquilo que Ele expõe para a gente. Existem segredos, existem coisas que estão na Bíblia, coisas que não precisamos compreender. Como, por exemplo, alguém diz assim: Adão e Eva teve filhos antes do casamento, e algumas pessoas acreditam que não. Só que isso não faz parte do ensinamento. Isso a gente não precisa compreender, porque isso são coisas que não vai afetar a nossa salvação. Isso não faz parte, isso não é ponto de salvação. Bom, mas existem coisas que a gente é bom procurar entender. Agora, com relação também à predestinação, que é o que estamos estudando, ela também não é um ponto de salvação, mas ajuda a gente a se preparar também. É bom a gente ter uma compreensão. E nós vamos ler esses versículos, e no próximo vídeo desse assunto a gente vai expor outros versículos. Depois a gente vai compreender. Vamos fazer um resumo para nós compreender como é que isso acontece. Por que tem versículos que aparentemente se contradizem. Mas todos os estudantes da Bíblia acreditam que a Bíblia não tem contradição. E eu também acredito que não. Só por causa que algumas coisas eu ainda não consigo compreender, por exemplo, se por exemplo, alguma coisa eu não compreendo, não significa que não seja explicáveis. Não significa que sejam contraditórios. Eu simplesmente não entendo. Porque a Bíblia é escrita de maneira de várias culturas diferentes, em contexto diferente. Então, muitas coisas parecem contradizer. Mas quando você vai ver a maneira que foi escrita e os seus princípios, a gente vai notar que não é uma contradição. É simplesmente uma maneira diferente, uma posição que a pessoa estava quando escreveu aquilo. Então, você vai ter ali no contexto, nos princípios, e compreender que não é uma contradição. É a gente que não compreendeu antes. Porque a própria Bíblia diz que a Bíblia é um livro espiritual e não conseguimos entender ela de maneira carnal, só de maneira espiritual, entendeu? Então é um livro para a gente diferenciar de todos os livros. Ele não é um livro contraditório, mas ele é diferente de todos. Então temos que buscar de Deus um entendimento para poder entender, porque esse livro é realmente para quem quer entender. Para quem quer entender, não para quem quer julgar. Para quem vai julgar, esse livro é inadequado. Bom, então vamos ler no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 29 e 30, que diz assim: Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então notamos que aqui já diz: porque os que antes conheceu também predestinou. Antes conheceu também predestinou. E aqui no versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nessa passagem aqui já dá para se compreender bastante coisa. Aos que predestinou, a esse também chamou. Então, há um chamado. E aos que chamou, também justificou, também foram justificados. Por mais que quando a gente, por mais que, aqui dá uma ideia de que por mais que Deus já conhecesse nós, já soubesse, ou até predestinado, se assim preferir, do nosso futuro, da nossa salvação ou perdição, ou, vamos supor, do chamado, ou daqueles escolhidos, ele chamou. Ele não teve como dizer assim, não foi você vai servir como se fosse um robô. Não. Ele chamou e também o justificou. A pessoa não nasceu chamado, ele chamou. Aqui a gente já começa a perceber que a predestinação, ela não é como você pré-programar um computador, por exemplo, um software de computador para algo que já está programado. Não. Dá para compreender nesse texto que é um chamado, tá bom? Bom, então esse texto aqui, mas ele também nos mostra a predestinação dos dois versículos, no 28, no 29 e no 30, tá bom? Então, se você acredita que esse conteúdo é útil e relevante, compartilhe. Também deixe o seu comentário. Se você, caso não gostar, achar que estou errado, estou interpretando errado, deixe seu comentário. Olha, eu não gostei porque você não está falando certo. Está errado isso, aquilo eu estou compreendendo. Cada pessoa tem lá seus pontos de vista, seu modo de compreender, de entender. E todo mundo tem o livre-arbítrio para escolher e para entender como quiser. Ninguém é igual, todo mundo, nós somos todos diferentes. Então, deixe o seu comentário, é muito importante, tá bom? E porque a gente está aqui também para ensinar e às vezes para aprender também. Nem todo mundo sabe tudo, às vezes a gente aprende, tá bom? Então deixe o seu comentário e compartilhe, se caso você acreditar que o conteúdo é relevante, é útil para alguém, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, que vamos falar sobre, vamos ler versículos e comentar sobre eles, sobre o livre-arbítrio. E depois nós vamos fazer um resumo, tá bom? Então até o próximo.